Distúrbios sexuais. Sim, esse é o assunto de hoje. Bom, a primeira coisa que alguns de vocês podem pensar é em doenças sexualmente transmissíveis ou outros temas relacionados à biologia. Mas nós não estamos dando uma aula de educação sexual para o ensino médio. Nós estamos lidando com o tabu que existe em torno do sexo e explicando o que é um distúrbio sexual e como ele pode afetar a sua vida. Então, vamos falar sobre alguns dos distúrbios sexuais mais raros para você ter mais conhecimento e cuidar melhor de si. Número 1. Desejo sexual hipoativo. Hiper significa muito e pode até ser demais. Hipo significa menos do que é considerado padrão. Desejo sexual hipoativo significa ter muito pouco interesse em sexo. Isso é algo que ocorre de forma normal e saudável com a idade. É normal desacelerar e ter momentos nos quais o sexo não está na sua lista de prioridades. Mas nesse caso ainda existe alguma atividade acontecendo. O desejo sexual hipoativo, que nós vamos abreviar para DSH, é quando esse desinteresse é algo persistente e te causa ansiedade. Se isso for ignorado, pode gerar atritos no seu relacionamento amoroso e até mesmo se tornar uma causa de rompimento. O DSH é uma ausência de interesse sexual e não um sentimento passageiro. Por isso, se uma pessoa não liga muito para o parceiro, mas ainda assim fica bem excitada ao ver um calendário de bombeiros, não é DSH. Fatores biológicos como desequilíbrios emocionais e questões conjunturais podem causar DSH. Mas espera, a notícia boa é que existe tratamento. Falar com um profissional de saúde pode te ajudar a descobrir quais devem ser os seus próximos passos. Número 2. Síndrome da doença pós-orgásmica. A síndrome da doença pós-orgasmo, ou POIS na sigla em inglês, é um distúrbio autoimune que afeta pessoas que produzem sêmen. É como se fosse uma alergia. Para quem tem alergia, sair de casa sem um anti-histamínico ao alcance da mão é um grande sacrifício. A mesma coisa vale para a POIS. Depois do ato sexual, a pessoa começa a ter sintomas parecidos com os da gripe. Esses sintomas são uma resposta autoimune. Se você tem POIS, o seu corpo trata o sêmen expelido como se fosse uma bactéria que vai te fazer mal. Os sintomas aparecem praticamente toda vez e podem durar até uma semana após um orgasmo. Infelizmente, não existe cura para POIS, mas você pode administrar os sintomas limpando a região depois que o sexo terminar. Sob supervisão médica, tomar remédios apropriados para diminuir os sintomas também pode ser um tratamento adequado. Número 3. Transtorno de aversão sexual. O transtorno de aversão sexual, ou SAD na sigla inglesa, é similar ao DSH, mas em um nível mais extremo. Ele tem 6 subtipos e, dependendo da causa, pode ser algo ameno ou grave. Se a pessoa com DSH não tem muito interesse por sexo, o transtorno de aversão sexual transforma esse desinteresse em medo de fazer sexo. Esse medo se manifesta como uma rejeição constante e uma evitação ativa de todo e qualquer tipo de contato sexual com o parceiro ou parceira. Embora isso pareça muito ruim, como é uma forma de DSH, os mesmos tratamentos podem ser utilizados. Número 4. Cefaleia orgástica. Você sabe qual é a sensação normal de se ter após um orgasmo? Coisas boas, relaxamento, afeto e, às vezes, uma certa leveza. A gente sente que está no paraíso. Sabe o que não é normal? Enxaqueca. Infelizmente, a cefaleia orgástica é exatamente isso. Um orgasmo tão forte que te deixa com enxaqueca não é algo para ser celebrado. Embora pareça estranho, o sexo gera estresse, mas não é o tipo de estresse no qual você está pensando, aquele que vem de passar muito tempo no escritório. Quando você tem um orgasmo, existe uma grande liberação de ocitocina e dopamina na sua corrente sanguínea. É por isso que a sensação é tão boa e às vezes pode fazer você passar por emoções muito intensas. No entanto, após o coito, seus hormônios se reduzem, mas o efeito deles no seu corpo não diminui imediatamente. Níveis elevados de ocitocina, como aqueles liberados durante um orgasmo, podem restringir seus vasos sanguíneos e levar a um aumento da pressão na sua cabeça, gerando uma enxaqueca. Normalmente, a cefaleia orgástica é sentida pelos homens, mas ela também pode afetar algumas mulheres. Embora seja algo meio assustador porque a dor de cabeça é muito repentina, não é algo fatal. O tratamento pode incluir simplesmente tomar regularmente remédios para enxaqueca e fazer exercícios, o que pode reduzir a chance de ocorrer uma vasoconstrição durante o esforço físico.
Número 5. Ejaculação retrógrada. Não, isso não tem nada a ver com Mercúrio estar retrógrado. Por sorte, isso já passou. Mas as pessoas que sofrem de ejaculação retrógrada podem sentir que a culpa é do planeta Mercúrio. Por quê? Porque a ejaculação retrógrada significa que o seu sêmen flui na direção errada. Loucura, né? E a gravidade ou a maré dos oceanos não tem nada a ver com isso. Em termos simples, o motivo pelo qual o sêmen está indo na direção contrária é devido ao seu esfíncter. O esfíncter é um músculo localizado no colo da bexiga. Durante o coito, ele se contrai para impedir que o sêmen se misture com outros fluidos. É como se fosse um guarda de trânsito. Em circunstâncias normais, ele bloqueia o fluxo do canal da bexiga e permite que o esperma passe pelo vas deferens, pela próstata e pela uretra, antes de sair pelo pênis. Com a ejaculação retrógrada, o esfíncter sai de férias e todo o resto tem que se virar sozinho. O esperma flui para onde quiser e acaba indo parar na bexiga. O esfíncter está inativo e os músculos não se contraem. Então o sêmen segue o caminho de menor resistência pelo colo da bexiga, o que é um trajeto mais curto. Embora não seja prejudicial e não afete a sua habilidade de sentir prazer, ele pode ser inconveniente, especialmente se você e sua companheira estiverem tentando ter um filho. Caso ele tenha se tornado uma preocupação séria, fale com seu médico para elaborar um plano de solução. O sexo é uma coisa maravilhosa. Seria ótimo para todos nós saber um pouco mais sobre ele, no mínimo para reconhecer quando a nossa saúde está comprometida. Resumindo, se você tiver dúvidas, os profissionais de saúde têm muitas respostas. Então, entre em contato e busque saber mais sobre esse aspecto excelente da vida. Falando nisso, a gente acha que você ficaria super sexy clicando no botão de curtir. Sem pressão.